Existe um tipo de insegurança que não nasce da fraqueza, mas sim da comparação constante. Zanka carrega exatamente isso. Em um mundo onde força, impacto e presença parecem definir valor, ele olha para si mesmo e enxerga apenas alguém comum. Não o mais forte, não o mais habilidoso, não o mais marcante, apenas alguém no meio. E para ele, estar no meio é o mesmo que ser medíocre. Mas mediocridade não é o que ele pensa que é. Zanka acredita que para ser relevante precisa se destacar de maneira absurda, precisa ser o melhor em algo, precisa causar um impacto imediato, precisa ser inquestionável. Quando olha ao redor e vê pessoas com habilidades mais explosivas, personalidades mais intensas ou talentos mais evidentes, ele diminui o próprio valor automaticamente, se chamando de alguém normal, alguém comum, alguém medíocre. Ele se mede pelo extremo e quando o extremo vira régua, tudo parece pequeno. O problema não está na capacidade dele, está na forma como ele se enxerga. A verdadeira mediocridade é confortável. É a pessoa que aceita ser limitada e nunca tenta ultrapassar isso. É a estagnação disfarçada de humildade. Mas Zanka não é confortável, ele se incomoda, ele se cobra, ele sente que poderia ser mais. E essa inquietação já o coloca longe da mediocridade real. Quem é realmente medíocre raramente sofre por não ser extraordinário. A dor que Zanka sente é prova de consciência. Ele percebe potencial, ele sente que existe algo maior dentro dele, mas não consegue enxergar isso sendo refletido da maneira que gostaria. Então conclui que o problema é ele. Conclui que falta algo essencial. Conclui que nasceu comum demais. Só que potencial não se manifesta sempre de forma barulhenta. Algumas forças são silenciosas, algumas presenças não chamam a atenção imediata, mas sustentam estruturas inteiras. Zanka ignora essas qualidades porque elas não parecem espetaculares. Ele se acostumou com aquilo que faz bem, e quando algo é natural, parece pequeno. Mas facilidade não é sinônimo de mediocridade. Muitas vezes é um sinal de domínio. Ele confunde intensidade com valor, acredita que se não está brilhando como os outros, então está apagado. Só que o brilho não é uma competição de luminosidade. Cada pessoa emite uma luz de uma maneira diferente. Algumas cegam, outras guiam. Zanka guia mais do que percebe. Existe também um peso da narrativa interna. Quanto mais ele repete para si mesmo que é medíocre, mais começa a agir de acordo com essa crença. Ele hesita, ele se coloca em segundo plano, ele reduz a própria presença antes mesmo que alguém faça isso. A mente, quando é convencida de uma mentira, transforma essa mentira em comportamento, e o comportamento repetido vira uma identidade, se torna um mau hábito. Existe um medo escondido dentro da autocrítica dele, o medo de tentar tudo e ainda assim não ser extraordinário. Enquanto ele acredita que é mediano, existe uma proteção invisível. Se ele nunca se expõe completamente, nunca coloca todo o potencial em jogo e nunca assume o risco total, então nunca terá que enfrentar a possibilidade de falhar no máximo da própria capacidade. Só que mesmo assim, o Zanka não é esse tipo de pessoa. Ele dá o seu melhor, ele se esforça, ele não é medíocre, ele não se contenta com a média, ele realmente tenta se superar, ele tenta chegar ao topo, ele tenta ser forte, ele faz de tudo, ele treina, ele se esforça. Dizer sou medíocre pode ser uma forma de autopreservação, mas Zanka não é alguém destinado a ficar preso nessa narrativa. A própria frustração dele revela ambição. Ele quer ser melhor, quer ser relevante, quer sentir que sua existência pesa no mundo ao redor. Esse desejo não nasce em pessoas acomodadas, nasce em pessoas que sabem, mesmo inconscientemente, que podem crescer. E crescimento exige conflito interno. Ele está em guerra com a própria percepção. Enquanto os outros enxergam alguém forte, ele enxerga insuficiência. Enquanto demonstra resistência e coragem, ele foca apenas no que acha que falta. Ele ignora o caminho percorrido e fixa os olhos apenas na distância até o topo. Mas ninguém começa no topo. Comparar o meio da própria jornada com o auge de outra pessoa é uma receita para se sentir pequeno. Cada pessoa está em um ritmo diferente, em uma fase diferente, enfrentando desafios diferentes. As pessoas olham para os outros como se todos estivessem no mesmo ponto de corrida, mas não estão.
E mesmo se estivessem, a evolução não é linha reta. O que torna o Zanca interessante não é uma superioridade grande, é a tensão entre o que ele acredita ser e o que realmente demonstra ser. E é isso que constrói um desenvolvimento. Pessoas que se acham completas raramente evoluem. Pessoas que sentem que ainda não são suficientes continuam se movendo. Ele se move, mesmo carregando dúvidas, ele avança. Mesmo se sentindo comum, ele luta. Mesmo acreditando que não é especial, ele continua tentando. Isso não é mediocridade, isso é perseverança. Existe uma diferença enorme entre não ser o melhor e não ter valor. Zanca mistura as duas coisas. Para ele, se não é destaque absoluto, então é descartável. Mas o mundo não funciona apenas com extremos. Ele é sustentado por pessoas consistentes, resilientes, que talvez nunca sejam as mais brilhantes, mas são indispensáveis. Zanca é indispensável de formas que ainda não reconhece. Talvez o maior erro dele seja confundir processo com resultado final. Ele se julga como se já devesse estar pronto, como se não pudesse estar em construção. Mas estar em construção não é fracasso, é movimento. A mediocridade verdadeira é a ausência de movimento. Zanca não está parado, ele está em transformação, e transformação é desconfortável. Faz parecer que nunca é suficiente, faz parecer que sempre falta algo, mas essa sensação não é prova de limitação, é prova de que ele ainda não terminou de se moldar. Ele não é medíocre, ele é inacabado. E todo o potencial inacabado parece pequeno antes de se revelar completamente. O que ele chama de mediocridade talvez seja apenas a incapacidade de enxergar a própria evolução com clareza. Talvez seja o hábito de olhar para fora antes de olhar para dentro. Talvez seja o medo de admitir que já é mais do que imagina, porque no fundo ele não sofre por ser comum. Ele sofre porque sente que pode ser extraordinário. E essa sensação por si só já prova que ele nunca foi apenas mediano.